Oi, eu sou o BKB e o vídeo de hoje é sobre palavrões. Bom, como o próprio título desse vídeo diz, pare de falar palavrões. É simples, pare de falar palavrões. E veja, eu poderia muito bem chegar aqui pra vocês, fazer um vídeo todo bonitinho, falando: olha gente, tá aqui na Bíblia, o homem será julgado por toda palavra torpe que dizer, oh meu Deus, pare de falar palavrão imediatamente. E veja, se eu simplesmente fizesse isso, não haveria problema nenhum, eu estaria certo de qualquer forma, afinal, cristãos costumam seguir a Bíblia, ok? É um princípio meio básico. Porém, o que eu quero dizer aqui, a Bíblia tá dizendo isso aqui, então se vira. Não. Convém ir um pouco mais a fundo do que só dizer, tá escrito aqui na Bíblia e tudo bem. Ainda mais porque algumas pessoas não são dóceis à própria escritura, então do que é adiantar? Não faz o menor sentido. Ah, meu Deus, a Bíblia tá pedindo pra eu parar de fazer tal coisa. Isso de fato ia adiantar pra alguma coisa? Parece que não. Portanto, convém ir um pouco mais a fundo no que eu quero dizer com você precisa parar de falar palavrões e também ir um pouco mais a fundo sobre o que a Bíblia diz acerca disso, sobre palavras torpes. Primeiro, começaremos pelo básico, ok? Apenas imagine. Deus existe mesmo? Faça esse pequeno exercício. Se Deus existe mesmo, existe uma razão por trás de cada mandamento, cada proibição. Deus não mandaria, olha, a partir de hoje todos devem usar um chapéu esquisito. Ou depois, gente, parem de comer tal alimento. Afinal, Deus é racional. Poderia um Deus racional dar leis ridículas, patéticas? É evidente que não. Por que Deus no Antigo Testamento proíbe os hebreus de comerem carne de porco, por exemplo? Temos um motivo higiênico. Ora, se Deus quer preservar o povo da morte, ele proíbe que coma carne de porco. Afinal, há 4.000 anos atrás, o consumo do porco era perigosíssimo por conta de doenças, parasitas, vermes. E com o tempo, o povo hebreu simplesmente ia morrer de tanta doença que ia aparecer por causa de porcos. Existe um motivo religioso. Afinal, várias tribos pagãos sacrificavam carne de animais, inclusive de porcos. Se Deus não proibisse o consumo de porcos, os hebreus certamente se aproximariam de tribos pagãs daquela época. Existe também um motivo moral. Afinal, anatomicamente, os porcos têm o pescoço curto. Eles têm uma estrutura óssea que limita muito o movimento da cabeça pra cima. Os porcos não olham pra cima. Isso é simplesmente fascinante. Por conta do próprio corpo do porco, eles não são capazes de conseguir olhar pra cima. Os porcos não olham pro céu. Eles também não têm aquelas glândulas sudoríparas que fazem nós seres humanos suarem. Por isso, para eles se refrescarem, eles precisam se jogar na lama. O porco é sinal do homem baixo, que não olha para o céu, mas somente para as coisas baixas, que se joga a todo tipo de baixeza e consome todo o tipo de lixo. Veja, portanto, que para uma lei simples, uma proibição simples que Deus fez para um povo há 4.000 anos atrás, existem razões morais, higiênicas, religiosas. É possível tirar de cada aspecto uma razão que grita o nome de Deus por trás dessas leis. E claro, eu poderia me deter a falar isso por 3 horas inteiras, uma série de argumentos, trechos bíblicos, frases de santos, argumentos científicos acerca dos palavrões, mas como eu sei que grande parte das pessoas que tá vendo esse vídeo normalmente tá vendo pelo TikTok com alguma legenda mal escrita e com uma gameplay de fundo, como eu sei que grande parte das pessoas não tem tempo e nem interesse de grandes argumentações, me deterei a coisas simples. Assim como a gente tratou da proibição que Deus havia feito aos hebreus do Antigo Testamento sobre o consumo da carne de porco, voltamos agora ao nosso tempo, aos palavrões. Se estamos falando de um Deus racional, em suas leis, proibições, mandamentos, é racional também neles. E portanto é fácil encontrar a razão dentro dessas palavras, das palavras divinas. Como estamos falando acerca do palavrão? Primeiro, porque a palavra é torpe por si mesma. Só de você falar certos palavrões, ele já é escandaloso, mesmo que seja a intenção de ofender ou fazer mal a alguém. Porém, a maldade e a intenção que a pessoa possui ao falar o palavrão só piora a situação ainda mais. E é na intenção que o pecado é cometido. Certa vez, vi uma garota na escola que, vendo alguns garotos fazendo bagunça, havia voltado para as amigas dela e falado: nossa, que bando de atribulado. E veja, eu havia me recordado disso, porque essa é uma prática muito frequente dela, de ao invés de falar palavrões, substituía por palavrões gospels. Eu não sei como eles fazem isso, mas é impressionante. Chama os outros de seu atribulado, filho do cão. Pelo amor de Deus, primeiro que isso é extremamente cringe, mas o ponto não é esse. Se o pecado está na intenção, você substituir as palavras não vai tornar mais belo a sua ofensa. Se eu tô andando na rua com um amigo negro e um outro chama ele de macaco, apesar da palavra macaco não ser um palavrão, a intenção dele de querer fazer mal ao meu amigo é o que torna esse ato abominável e um pecado grave. Ao invés de substituir, não substitui, apenas pare de falar palavrões, pare de transformar o seu ódio interno em palavras, porque é precisamente isso o que palavrões são. Já ouvi algumas pessoas argumentarem que não, mas os palavrões são necessários, porque quando não é possível responder de forma amigável a uma grosseria gigantesca, me diga com toda a sinceridade do mundo. Que absurdo um homem precisa fazer pra você? Que injustiça, que grande maldade um homem precisa fazer pra você que seja maior do que crucificar um Deus? Porque se palavrões são necessários, nosso Senhor Jesus Cristo deveria ter dito:
Mas se não o disse, é porque não é necessário. O homem quando diz que, não, uma injustiça muito grande foi feita a mim, por isso devo xingar a todos. Não deve. Isso demonstra apenas descontrole e nada mais. Assim como é próprio das crianças chorarem ao receberem um brinquedo quebrado ou ao machucarem o pezinho, é próprio dos adultos sensíveis e pequenos xingar bastante, ai, e ficar furioso, e meu Deus. É apenas um adulto histérico, uma criança grande que não sabe perder. Outros dizem, olha, eu entendo que é errado, eu sei disso, mas eu tento e não consigo. Sim, isso é normal. Você é um homem e não um anjo. É isso mesmo, você vai errar, você vai cair. Levanta e volta pro jogo. Não tem problema. Convém que o homem pare de falar palavrões e tenha um linguajar correto, sem duplo sentido, sem blasfêmias ou coisas horrorosas. Veja, muitas pessoas gostam dos meus vídeos e veja, eu não preciso falar palavrão em nenhum deles. E é extremamente importante ter isso em mente. Começa a limpar o seu linguajar e você vai ver que ao seu redor as pessoas também vão parar de falar palavrão perto de você, porque verão em você uma figura diferente do tipo, eu não vou falar palavrão perto dessa pessoa. Eu não vou falar certas coisas que eu falaria a outras pessoas perto dessa pessoa. E dessa forma, com o seu exemplo, você santifica os outros de forma indireta. Como São Francisco de Assis havia dito, tome cuidado com a sua vida, porque ela pode ser o único evangelho que outra pessoa pode ler. E essa frase é simplesmente impressionante. Existe outra, acerca dos palavrões, dita por São João Maria Vianney, que diz: a boca de uma pessoa que fala palavrões e tem um falar contrário à pureza é senão uma abertura em um tanque que o inferno usa para vomitar suas impurezas sobre a terra. E essa frase é verdadeiramente assustadora. E enquanto no céu é o local onde Deus habita, no inferno é o local onde Deus se separa do homem definitivamente. E se Deus é o sumo bem, e todo o bem que existe está em Deus, e se no inferno não está Deus, no inferno não está o bem. E o que se tira disso é algo assustador, de que nenhum homem no inferno pode dizer, Deus te abençoe. Sim, ele não pode. Porque bem dizer alguém, abençoar alguém, é um bem. E não há bem no inferno, afinal Deus não está no inferno. Por essa razão, não podendo mais clamar por Deus, afinal o seu tempo acabou, os condenados xingam uns aos outros, xingam a Deus. Portanto, quando São João Maria Vianney diz que a boca de alguém que fala palavrões ou tem um falar contrário à pureza é um tanque do inferno que vomita suas impurezas na terra. São João Maria Vianney não está falando uma frasezinha de efeito, mas a pura realidade. É no inferno que os palavrões e as palavras impuras são pronunciadas a todo momento, porque não podem falar algo bem, porque sem Deus não existe bem nenhum, o local onde só há o mal. E portanto, somente o mal pode ser dito, um lugar onde não há bem algum, um lugar onde não há um segundo de paz, onde ninguém pode dizer que Deus te abençoe, mas somente xingamentos, barulhos, ofensas, maldições, somente o mal. Os filhos de Deus devem trazer nos lábios as palavras de alegria, de bondade, de esperança. Existe uma oração belíssima que quando eu era mais novo eu tentava rezar todos os dias, mas eu não conseguia porque eu era extremamente preguiçoso, mas se eu não me engano chamava Couraça de São Patrício. E no final dessa oração tem uma parte muito específica e belíssima que resume muito bem isso, que diz: Cristo no coração de todos a quem eu falar, Cristo na boca de todos a quem me falarem, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Assim deve ser a vida do cristão. Rejeitando as brincadeiras de duplo sentido, os palavrões, as impurezas e bendizer a Deus por estar vivo. Meu Deus, como é bom estar vivo e não estar no inferno. E que a partir de hoje, da minha boca só saia alegria, felicidade, verdade, misericórdia e piadas boas. Piadas boas são legais. Eu, infelizmente, não sei boas piadas, mas é basicamente isso. Sem mais vômitos do demônio sobre a terra, que não combinam em nada com os filhos de Deus.